Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática básica e hoje nós vamos estudar as potências. Bom, o que compreende então essa parte importante da matemática que nós vamos usar aí o resto das nossas aulas, dos nossos estudos de matemática. Bom, eu vou pegar um exemplo simples aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado. Então, primeiro vamos definir aqui o que significa a potência. Isso daqui significa o seguinte, olha só. Primeiro, esse número 2 aqui é a minha base da potência. E esse número 2 pequenininho em cima é o meu expoente. Ok? Bom, resolvendo isso daqui agora, eu vou ter o seguinte. 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2. Então, esse número, duas vezes ele mesmo. 2 vezes 2. Ou seja, o resultado final é 4. Ok? Bom, vamos lá. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui para nós entendermos lá. Aqui, eu elevei um número ao quadrado, certo? 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Mas se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado ao cubo, seria o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, olha só. Por quê? Porque eu tenho que ter 3 vezes esse número vezes ele mesmo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, igual a 8. Portanto, o meu resultado final é 8. 2 elevado ao cubo é 8. E assim eu procedo com qualquer número possível que eu possa ter aí na minha potência, na minha potenciação, nos meus cálculos de potência, ok? Bom, agora nós vamos ver casos especiais aí das potências. Então, vamos lá. Por exemplo, o primeiro caso seria a multiplicação de potências de mesma base. Então vamos lá. Por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Bom, o que significa isso daqui? Então olha só, significa que eu tenho 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Vezes 2 vezes 2. Que resultado que eu tenho aqui? Veja só, aqui eu tenho 3 vezes. E aqui eu tenho 2 vezes. Portanto, para eu obter meu resultado final, basta que eu faça o seguinte. Olha só. 2 elevado ao cubo mais quadrado. Ok? Porque eu tenho aqui 3 vezes e aqui 2 vezes. Eu posso apenas somar. Portanto, o meu resultado final de 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é 2 elevado à quinta potência. Certo? Bom, seguindo aí. Agora, nós vamos ver a divisão de potências de mesma base. Por exemplo, aqui, eu tenho 5 elevado à sexta potência dividido por 5 elevado à quarta potência. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte. O número 5, 6 vezes ele mesmo. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes ele mesmo. Dividido pelo 5, 4 vezes ele mesmo. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5.
Ok? Então, aqui, nesse caso aqui, eu tenho 6 vezes. E nesse caso de baixo eu tenho 4 vezes. Portanto, para eu proceder nessa minha divisão aqui, vai ficar da seguinte forma. Olha só que fácil. 5 elevado a 6 menos 4. Portanto, o meu resultado final aqui é 5 elevado ao quadrado. Simples assim. Ok? Bom, agora vamos ver aí uma coisa diferente. Tá? Multiplicações de potência de mesmo grau. Então, por exemplo, aqui, 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. O que eu tenho aqui agora? Veja só. Eu tenho o 2 duas vezes ele mesmo. 2 vezes 2, certo? Vezes 7 vezes 7. E agora, eu posso fazer a mesma coisa do exemplo anterior? Não. Por quê? Porque agora eu posso proceder da seguinte forma. Isso daqui é o mesmo que 2 vezes 7 elevado ao quadrado. Ok? Porque eu posso multiplicar agora as minhas bases, se não os meus expoentes. Porque eu tenho expoentes iguais. Ou seja, eu apenas multiplico aqui. Então, 2 vezes 7 é igual a 14 elevado ao quadrado. E agora sim, eu poderia resolver a minha potência aqui, certo? Mas esse seria o resultado final dessa potência. Se eu quisesse ainda elevar 14 ao quadrado, não teria problema nenhum. Bom, seguindo agora. Divisão de potências de mesmo grau. Vamos lá. Então eu posso ter, por exemplo, aqui 2 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Veja que agora eu tenho o seguinte aqui. 2 vezes 2 dividido por 7 vezes 7. Portanto, eu posso dizer que isso é o mesmo que 2 sétimos elevados ao quadrado. Resultado final. Poderia também elevar os dois números ao quadrado aqui para ter um resultado final dessa minha potência. Bom, eu tenho também uma coisa que se chama potência de potência. Como é que funciona essa potência de potência? Olha só. Eu tenho, por exemplo, aqui 2 elevado ao cubo e isso ainda elevado ao quadrado. Qual é o procedimento nesse exemplo aqui? Então, olha só. O que eu tenho que fazer? 2 ao cubo elevado ao quadrado é o mesmo que 2 elevado ao cubo vezes 2. E qual é a minha resposta final aqui? Eu apenas faço essa multiplicação e eu vou ter 2 elevado à sexta. Ok? E aí eu posso fazer a minha multiplicação. 2 elevado à sexta aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 e assim por diante. Ok? Bom, outra coisa que eu tenho também são os expoentes nulos. Por exemplo aqui. 5 elevado a zero. Então, toda potência de base diferente de zero, como o 5, por exemplo, e expoente zero é igual a 1. Então, 5 elevado a zero é igual a 1. Ah, e se fosse negativo, por exemplo? Menos 5 elevado a zero. A minha base não é diferente de zero? Então, é a mesma coisa, igual a 1. Todo número elevado a zero é 1. Ok?
Bom, outra coisa importante aqui que nós temos nas potências. Vamos lá. Potências de expoente negativo. Então, olha só um exemplo. 5 elevado a menos 2. E agora, como é que eu faço essa minha potência aqui? Então, vamos lá. Para eu resolver essa minha potência, eu tenho que simplesmente inverter a minha base da potência. Então, 5 não é o mesmo que 5 sobre 1? Sim. Então, eu apenas inverto. Da seguinte forma. 1 quinto. E agora, eu extraio o sinal negativo. Fica 5 ao quadrado. Então, isso daqui é o mesmo que 5 vezes 5, que é igual a 25 avos. Ok? Bom, outra coisa importante que nós temos também na matemática básica, relacionadas à potência, são as potências de base 10, ou as potências de 10, né? Que a gente chama. Então, olha só. Por exemplo, 10 ao quadrado é igual a 100. 10 a sétima, eu tenho que contar 7 zeros. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 milhões. Ok? E agora, um outro exemplo aqui. 200 é igual a 2 vezes 100. Não é assim? Então eu posso dizer que 200 é o mesmo que 2 vezes 10 ao quadrado. Certo? Isso aqui a gente chama de potência de 10. Então vamos a mais alguns exemplos aí para você entender melhor. Então vamos lá. Por exemplo aqui, 4.000. 4.000. Como que eu represento isso daqui com potência de 10? 4.000 é o mesmo que 4 vezes 10 ao cubo. Como assim? Eu posso pegar aqui e contar. Eu não tenho aqui uma vírgula. Deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar mais fácil. Então, olha só. 400. Ou melhor, 4.000. Não é 4.000,0? Sim. Então, a vírgula, ela está aqui, ó. Certo? Se eu correr a vírgula 3 vezes, olha só. 1, 2, 3. Eu não vou ter o número 4? Então eu tenho 4 e eu agora multiplico por 10 e o expoente que vai aqui são quantas vezes eu corri a vírgula, no caso para a esquerda, nesse caso. 1, 2, 3 elevado ao cubo. Ok? E se fosse, por exemplo, 0,0004, como que ficaria? Bom, eu já sei que eu quero pegar o número 4, certo? Então, pego aqui. 4 vezes 10, porque eu quero uma potência de 10. Agora vamos ver quantas vezes eu corri a vírgula para obter o número 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, 10 elevado à quarta. Com um detalhe. Como eu corri a vírgula para o lado direito, então agora o sinal é negativo. 4 vezes 10 a menos 4. Ok? Vamos então ter mais exemplos aí de números decimais elevados a uma potência. 1,255. E agora, como é que eu faço aqui? Isso daqui, vou fazer de outra cor aqui para ficar mais visível. Eu quero um número inteiro. Então veja só, 1,255 é o mesmo que
1.255 vezes 10 elevado a quanto agora? Olha só, lembra? Correndo a casa para o lado direito, o número é negativo. Então, 1, 2, 3. 10 elevado a menos 3. E o contrário disso, olha só. 2 vezes 10 elevado a menos 3. E agora, como é que eu faço isso daqui? Bom, eu já sei que eu quero encontrar o número 2. E eu já sei que números negativos eu corri a casa para o lado direito. Portanto, eu tenho que deixar um espaço aqui do lado esquerdo. Então, olha só. 2. Quantas vezes eu corri a vírgula? A vírgula estava aqui, certo? Então, 1, 2, 3. Ok? Então, a vírgula ela vai estar aqui e eu tenho que ter mais 2 números 0. Ou seja, 2 elevado a 10 a menos 3 é o mesmo que 0,002, resultado final. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de potência e nos vemos na nossa próxima aula de matemática básica.